que seriam os juízes de Israel, e a gente tem visto até agora que Israel funcionava como uma liga de 12 tribos, mas que não formavam uma nação, não tinha uma unidade, eles não conseguiam se reunir juntos em função de buscar ao Senhor. E nós temos aqui Sansão. Hoje eu quero pensar com você acerca da relação de Sansão com as forças da natureza, com os animais, com o meio ambiente, porque é uma história cercada de presenças da natureza, né? A gente vai ver aqui, por exemplo, vai dizer que quando Sansão foi tentar se casar com a sua mulher proibida, que era uma filisteia, no meio do caminho ele encontrou um leão novo e o rasgou com a mão desnuda, né? Rasgou com a mão desarmada. Depois vai dizer que quando ele voltou para ver a carcaça daquele leão novo morto, ele encontrou lá uma colmeia e ele tirou o favo de mel e ainda levou, deu para os seus pais, não contou que ele tinha tirado aquilo de uma carcaça de um animal morto, coisa que lhe era proibido na condição de nazireu. Depois nós temos aí então a presença das abelhas, né, do produto das abelhas. Nós temos aí um outro trecho, 15 versículo 1, onde vai se dizer que quando ele foi visitar essa mulher novamente, né, ele voltou para casa frustrado lá da festa de casamento, ele volta achando que vai reconquistar a sua mulher e leva um cabrito. A gente não sabe dizer se esse cabrito estava vivo ou morto, mas temos ali uma presença de um outro animal. Depois a gente vai vendo que lá nos versículos 4 e 5, Sansão indignado porque não conseguiu a mulher dele, porque foi dada ao seu servo, né, ao seu companheiro, ele acabou com o mantimento, com as vinhas, que também significava o feitio de bebidas alcoólicas, e os olivais, que significava a fabricação de óleos, de azeite, né? E ele fez isso como? Amarrando a cauda de 300 animais silvestres, né? Que aqui foi traduzido como raposas, mas os comentaristas dizem que dificilmente seriam raposas porque elas são sagazes, elas conseguem se esconder. Possivelmente foram chacais, que diz que a palavra original é possível traduzir esses animais silvestres. O certo é que ele pegou esses animais silvestres, amarrou a cauda e soltou fogo na seara dos filisteus. Depois vai dizer que ele passou a habitar numa fenda, né? Como é que é o nome da fenda? Na fenda de uma rocha. E ali ele passa a habitar e possivelmente dali ele fica julgando Israel, porque diz que ele foi juiz de Israel, mas pelo jeito era ali na tribo de Dan, próximo ali onde hoje é a faixa de Gaza, junto ali com a Judéia, não, ou com a tribo de Judá. Mas o que se sabe é que ele habitou, não se diz quanto tempo, ali naquela fenda. Então a sua relação de habitar com a natureza parece um Rambo, né? E em meio a isso, quando os judeus, né, o pessoal da tribo de Judá, o entrega para os filisteus que os estavam caçando, as cordas novas, né, com as quais ele foi atado, ele se desata dessas cordas, diz que pela força do Senhor, ele encontra uma queixada de jumento fresca e outra presença de animais aí, né? E aí ele pega uma queixada de jumento e com o queixo ele fala de um lado filisteus, de outro lado filisteus. E quando ele vai ver, ele matou aí uns 1000 homens filisteus. E por fim a gente tem que depois dessa guerra, ele ficou com sede e ele clama ao Senhor. No capítulo 15, versículo 19, ele fala, capítulo 15, versículo 18, diz assim: sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo deste esta grande salvação, morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou a letra e reviveu. Daí chamasse aquele lugar En-Acoré, até o dia de hoje. En-Acoré significaria aí clamor pela água da fonte, alguma coisa nesse nível, né? O que a gente sabe então é que, independentemente de como Sansão encarava o seu ministério, havia todo esse conchavo é uma palavra associada à corrupção, mas havia toda essa síntese do sobrenatural, porque o Espírito do Senhor possuía Sansão, com o natural, porque Sansão fazia isso tudo via
força física e relacionamento com a natureza, desde habitar até a fenda, até precisar abater um leãozinho, ou levar um cabrito para sua mulher, ou pegar a abelha de um leão morto. Isso tudo mostrando assim que quando o Espírito do Senhor está presente, inevitavelmente o Espírito e a matéria se encontram nesse batismo do Espírito Santo pleno, porque a gente fica como Davi, a gente começa a fazer salmos ao Senhor, convidando os montes para cantar, dizendo que os mares são a sua voz, que o trovão é a sua voz, falando que o santo templo do Senhor é toda a natureza. Então você vai vendo isso em Davi quando fazia os seus salmos, em Sansão quando, sob o poder do Espírito Santo, ele fazia isso tudo em contato com a natureza. E aí nós temos inclusive uma diferença gritante em relação às ações do juiz Sansão com os filisteus, porque sabe-se que os filisteus eles dominavam a arte macabra da guerra, eles dominavam, eles entendiam de couraça, de capacetes, de escudos, de espada, eles tinham munições para te matar à distância. Por outro lado, Israel estava tão fragilizado que o que Deus faz? Deus levanta um indivíduo cheio do Espírito Santo para ir confundindo os filisteus com todas as suas tecnologias, de maneira que naquele trecho histórico se cumpre aquilo que Davi vai dizer nos seus salmos, né? Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, fazemos menção do nome do Senhor, porque tudo que o Sansão tinha era o Senhor na vida dele, e aí ele mata um leão que foi necessário matar com a mão desarmada. Ele, como foi pela força do Senhor que ele matou aquele leão, um milagre acontece, porque as abelhas fazem uma colmeia ali, né? Ele pede água e é atendido, porque diz que um milagre sobrenatural acontece, né? Milagre já é sobrenatural. A rocha se fende e sai água para ele. Então, onde está o Espírito do Senhor? A palavra diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, nele tudo subsiste. Independentemente de toda a maldade que a gente consegue observar, a verdade é que até a inteligência que Satanás usa contra os escolhidos de Deus, a inteligência em si é algo dado por Deus, como a água que Deus deu a Sansão, como a abelha da qual Sansão comeu o seu mel natural, como o Espírito Santo, quando ele se manifesta até na morte de Jesus, né, a natureza protestou, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, porque houve uma trinca na terra, digamos assim. Então, os milagres acontecem do Espírito à matéria. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente está numa cultura onde a gente zomba da matéria que Deus fez, porque a gente já a conheceu amaldiçoada. De maneira que as pessoas vão para o monte orar e vira até uma piada, porque o cara está lá no monte, em contato com Deus, com as estrelas, com a natureza do Senhor, com a presença de Deus ali na natureza. Às vezes até via bactérias luminescentes, né? De madrugada você vê bactérias se acendendo, e elas emitem gases luminescentes. Mas ao invés de valorizar aquilo, fica aquele povo tudo com o olho fechado, fazendo redemoinho no monte, no mato, falando de línguas, aquela coisa toda. Quando na verdade deveria haver uma comunhão dos seres humanos com a natureza. E é sobre isso que eu queria pensar com você só mais um pouquinho neste dia, em relação à história de Sansão. Então a primeira coisa que a gente viu é isso, que onde há o pleno poder do Espírito do Senhor, há também essa correspondência com relação à natureza. Você vai ver isso até com o profeta Elias, né? Onde um corvo levou carne para ele, e quando ele foi arrebatado, ele vai arrebatado por meios naturais de fogos, né? Que vão sendo acoplados por questões espirituais e eternas. Isso não é fantasia, mas só vai descobrir isso aqueles a quem Deus quis revelar e aqueles que vão andando com Deus vão descobrindo isso, que o Espírito é tão poderoso que até numa festa de casamento, Deus em pessoa transforma uma água suja em vinho da melhor qualidade, fazendo essa ligação, esse sonho de Deus de ligar tudo que é mais espiritual com o que é profundamente natural, porque matéria e espírito nele são a mesma coisa, assim como morte e vida para ele é a mesma coisa, e o passado e o futuro nele se jungem. Mas a gente não, a gente é dicotômico. A gente é dicotômico e a gente é hierárquico.
Espírito é maior que matéria, né? Mente é maior que corpo. Isso tudo é uma balela porque o Espírito do Senhor, as suas energias estão em todas as coisas. Do macrocosmos até o microcosmos, até o próton, elétron, nêutron, fóton e as partículas subatômicas e as partículas menores do que as partículas subatômicas. Nele, o infinito dele e visita todas essas coisas. A gente dividiu, porque nós queremos ser deuses, né? Queremos ser deuses e temos desgraçado a natureza, de maneira que olha só um pouquinho da nossa história com a natureza. A gente vai ver, por exemplo, que em Gênesis não era comum que os seres humanos se alimentassem uns dos outros, não pelo menos nesse sentido obsessivo e capitalista do termo. Comia-se quando era necessário, né? O Abel entendeu isso ainda que de maneira espantosa, escandalosa, porque Deus espera um culto dos irmãos, e aí o Abel oferece o que? Ele pega um animalzinho do seu rebanho, um cordeiro, e mata-o e oferece a Deus. Agora, isso não tem nada a ver com essa cultura de torturas diuturnas contra seres inocentes em nome do lucro de uns poucos. Por exemplo, vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.